Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Ganhe Mais, o programa que tem como objetivo falar da vida financeira das pessoas. Mais uma vez peço licença aos traders que estão acompanhando o mercado com bastante entusiasmo. Hoje um dia de mais volatilidade, mas agora eu peço licença para a gente falar um pouquinho sobre a vida financeira das pessoas, como se planejar melhor, como entender, como traçar objetivos, como conhecer os produtos que estão disponíveis aí para a gente conseguir fazer boas alocações, como entender o cenário, enfim, como proteger o patrimônio, como buscar cada vez mais qualidade de vida financeira, que a gente sabe que é importante para conseguir objetivos de vida, como comprar casa, viajar, dar conforto para os filhos, enfim, se aposentar com felicidade e tudo mais. Eu tenho hoje dois convidados bem bacanas, que eu acho que vai ser um papo muito bom a gente ter aqui. O primeiro convidado é o Thiago Silva. Ele é um especialista em previdência, ele trabalha hoje pela área de vendas da XP Corretora de Seguros e vai nos falar bastante como é que funciona esse mercado, enfim, quais são as características dos produtos que existem e como fazer uma escolha correta. Bem-vindo, Thiago, obrigado por estar aqui. Obrigado, Pedro, é um prazer, estou à disposição para todas as dúvidas. Legal. E o nosso segundo convidado é o Fernando Brito, ele trabalha com a parte de seguros, um grande especialista em seguro de vida. Acho que seguro de vida é uma ferramenta muito importante para proteger patrimônio, para blindar, para pensar em sucessão. Às vezes a gente conhece esse produto com uma visão um pouco mais superficial e o Fernando vai nos ajudar aqui a entender um pouco mais como fazer, como utilizar essa ferramenta que pode ser muito importante, principalmente para proteger o nosso patrimônio. Bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado, Pedro. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Ganhe Mais. Legal. A gente separou aqui o programa hoje em duas partes. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre seguros e, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre previdência. Então, a gente preparou alguns slides para ficar alguns exemplos mais claros. A gente vai começar com o Fernando com a parte de seguro e depois a gente passa para o Thiago com a parte de previdência. E vocês fiquem à vontade aqui para poder perguntar, interagir, criticar, comentar, para a gente fazendo esse bate-papo um pouco mais dinâmico. Eu acho assim, Fernando, começando já, o que é importante entender, eu acho que o seguro dentro do ciclo de vida das pessoas, né? Existe um ciclo de vida onde a pessoa está numa fase acumulando, uma fase preservando, uma fase pensando já na sucessão. Como é que o seguro de vida pode ser utilizado dentro dessas fases? Acho legal tu compartilhar com a gente um pouco do conhecimento que tem nesse assunto. Legal. Hoje muita gente se pergunta quando contratar um seguro, por quanto tempo, qual o valor. O interessante é que enquanto o cliente não tem patrimônio ainda adquirido, ele tem que alavancar esse patrimônio de alguma forma. E o alavancar, apenas o seguro de vida hoje no Brasil entrega essa alavancagem patrimonial. Que do D0 ele consegue ter o patrimônio suficiente que ele deveria construir ao longo de 20, 30 anos, caso aconteça um falecimento ou uma invalidez. Tá me dizendo o seguinte, eu tenho 30 anos, eu estou construindo meu patrimônio, mas eu já tenho um filho ou dois filhos, já tenho a minha família. Obviamente eu estou preocupado em sustentar essa família ao longo do tempo, mas se porventura vier a falecer ou tiver algum problema de saúde, o seguro é utilizado para compor esse patrimônio que está faltando. Exatamente. Ele faz a vez financeira que você demoraria durante 30 anos para alcançar a tua independência financeira. Perfeito. Então no D0 o seguro já te entrega esse real financeiro. Perfeito, perfeito. Acho que vale a pena tu compartilhar aquele slide que tu mostrou antes, um pouquinho sobre essa evolução. Perfeito. Então vai aparecer na tela de vocês um slide bem bacana, considerando aqui um cliente de 35 anos que começa um planejamento financeiro, considerando que ele vai acumular dos 35 aos 60 anos e vai viver até os 90 anos com essa renda. Ele basicamente pode ter três cenários. O primeiro cenário, ele consegue acumular até os 60 e até os 90 utiliza esse patrimônio financeiro. Ou ele acumula mais um pouquinho e vive de fato de renda, apenas com o juros real da carteira, ou ele acumula um valor não suficiente para viver até 90 anos. Teoricamente, nesse slide, Pedro, dá claramente para perceber que o terceiro cenário é o pior. Ele não conseguir ter a independência financeira para chegar aos 90 anos com liquidez ainda. Só que existe algo bem pior, que seria a interrupção de renda aos 40 anos de idade. Imagina se a pessoa venha a falecer ou fica inválido nesse período, quem é que vai dar fez financeira para ele chegar com tranquilidade financeira até os 60? Basicamente, a gente traça uma estratégia financeira que seria entregar um seguro de vida, exatamente da diferença do quanto ele precisa ter para o quanto que ele tem hoje, para caso aconteça algo no meio do caminho, essa vez financeira venha a ser do seguro de vida. Em paralelo, ele trabalha numa carteira de alocação, com previdência ou com outros ativos financeiros, até fazer essa independência financeira dele. Assim, conseguimos realizar os projetos de vida desse cliente e também trabalhar no planejamento sucessório desse cliente. Então é legal, acho que quando a gente fala em objetivo financeiro, em conseguir construir um patrimônio,
a gente tem hoje, acho que uma enorme oportunidade no Brasil assim, muitas pessoas já poupam, mas quando poupam errado, né? Escolhe um produto tipo uma poupança que está dando menos que a inflação. A gente já falou algumas vezes no programa como é ruim investir na poupança e como não faz sentido nenhum investir nisso. Mas a pessoa tem então uma capacidade produtiva que gera receita para ela e parte dessa receita ela usa para construir o patrimônio. A gente tá colocando aqui uma variável a mais, né? Que é se tudo der certo, ele vai construir o seu patrimônio investindo o dinheiro que ele economiza de uma maneira correta, mas se alguma coisa der errada, ele usa o seguro de vida para proteger esse possível problema que Exatamente. Então podemos considerar que o seguro de vida é metade da carteira de alocação do cliente, porque a primeira metade é enquanto ele está vivo, gerando renda, está ativo financeiramente falando, e caso ele não fique mais ativo financeiramente falando por uma validez ou uma doença grave ou em caso de falecimento, o seguro de vida faz essa vez do planejamento financeiro. Uma coisa que eu vejo, eu comentei já no outro programa, é que muita gente, assim, em geral, alguns traders eles se expõem a riscos um pouco maiores no mercado para, obviamente, buscar retornos maiores também. E aí, quando eles usam a alternativa de seguro, eles ficam um pouco mais confortáveis, porque dado que eles estão com esse horizonte de retorno mais longo prazo, se acontece algum problema no curto prazo, eles têm o seguro para poder se proteger. Exatamente. É um hedge bem pensado. Porque caso você, na sua vida produtiva, não consiga entregar o patrimônio desejado para a sua família, o seguro de vida será esse patrimônio a ser entregue. Então ele faz esse viés também de caso eu não consiga acumular o suficiente, ele já fez essa acumulação forçada por mim. Legal. Tem mais um slide que explica um pouco mais esse ponto, né? Tem sim. Então vai aparecer na tela para vocês como é que funciona essa estratégia financeira. É basicamente, enquanto o cliente está num período de acumulação, ele transfere o risco financeiro da família, até que ele tenha o patrimônio necessário para que isso aconteça. Então, quando ele tiver a independência financeira criada ou já conseguiu ali pagar a educação dos filhos, ele pode cancelar esse seguro. Ele pode escolher, por exemplo, um período de 10, 20, 30 anos para um objetivo específico, que seria realizar a educação dos filhos dele, comprar uma casa, ou sair de uma dívida, ou de fato ter a independência financeira com a carteira de alocação dele em investimento. Faz sentido pelo que tu está dizendo aqui, por exemplo, eu entendo que com 3 milhões de reais eu vou ter rendimento suficiente para bancar os custos da minha família ao longo colégio e tudo mais para os filhos e conforto para a esposa. À medida que eu vou me aproximando desses 3 milhões, eu posso ir reduzindo o prêmio do meu seguro? Exatamente. Hoje você tem uma necessidade de 3 milhões, que é o quanto você precisa ter pelo que você já tem acumulado. Ao longo do tempo, essa necessidade diminui, até porque você acumula patrimônio e aquele gasto já foi custeado no período de tempo. Então é uma necessidade sempre decrescente. Perfeito, desde que eu tenha sucesso em acumular patrimônio. Em paralelo, tem que fazer a alocação bem feita. Legal, bacana. Tem mais algum detalhe aqui de slide? Tem o detalhe dos riscos, né? Perfeito. Que o mercado apresenta hoje para o brasileiro. Hoje, quando se fala em seguro de vida, as pessoas não gostam tanto desse assunto. É um assunto mórbido, por assim dizer. Porque tem algumas pegadinhas no mercado brasileiro. Por exemplo, na tela de vocês vão aparecer basicamente os principais riscos. Por exemplo, apólices incontestáveis. Temos 2 artigos hoje, que é o 766 e o 769. O que eles dizem, Pedro? Eu acho que todo mundo tem um seguro de carro hoje. Todo mundo que contrata um seguro de carro, ele faz uma análise desse carro para saber se está batido, se não está. Vai um técnico da seguradora lá para saber se pode ou não contratar um seguro. Lei é lei. E ela rege tanto para o seguro de carro quanto para o de vida. Só que quando você contrata um seguro em alguma instituição, ninguém faz uma análise médica antes. Basicamente, você preenche uma declaração pessoal de saúde falando que está bem de saúde. Problema disso. Você vem a ter um sinistro daqui a alguns anos, a seguradora ela vai olhar para trás e vai ver que, por exemplo, o cliente infartou, teve um problema de saúde que ele já tinha pré-existente e não comunicou. Ele não vai ser pago, vai ser contestado. E o outro artigo é o 769. Se você hoje mora em São Paulo, tem um carro aqui, vai morar no Rio de Janeiro, tem que comunicar para uma seguradora que o seu risco mudou. Risco é risco, lei é lei. Então, se você ficar doente ou agrava o seu risco no seguro, por lei, tem que comunicar. Se você não comunicar e falecer por esse fato gerador, também não vai ser entregue o benefício a você. Então, um dos principais problemas hoje de não indenização no mercado brasileiro são esses 2 artigos. Então, são dicas importantes na hora de contratar um seguro e até, eventualmente, na hora de comparar seguros, né? Porque é importante saber, assim como a gente faz no carro lá, se as apólices, as coberturas são iguais, na parte de vida também funciona exatamente assim. Tem algumas empresas que trabalham com período de não contestação de 2 anos. Depois de 2 anos, independentemente do que aconteça, ela não vai olhar para trás para procurar aquele famoso pelo em ovo. Outras empresas trabalham, se você agravar o seu risco,
sem a intenção de agravar, ou seja, ficou doente, você tem que me comunicar, porque a lei está acima de todas as coisas. Só que você não toma o ônus de ser cancelado ou ficar mais caro o seu produto. E acontece de, supondo lá, eu tive um problema de saúde grave. Quando eu for renovar esse seguro, a seguradora tem direito de renovar ou não, ou de subir o preço? Perfeitamente. Quando você falou bem, né, se renovar um produto. O problema de se renovar um produto é que ele pode não ser renovado. A maioria do mercado trabalha com renovações anuais, assim como o seguro de carro. Tá? A gente falou aqui de um período de 10, 20 ou 30 anos para conseguir independência financeira. Problema, se ano que vem vai renovar esse seguro e eu comunique que teve algum problema de saúde. Das duas, tem 3 possibilidades. Ou ele cancela, não renova esse produto comigo, ou fica muito mais caro, ou aquele meu benefício cai drasticamente. E eu não tenho a garantia jurídica até, porque isso está nas condições gerais, de que eu vou ficar aquele período de tempo necessário, até meu filho se formar, por exemplo. Tá. Mas aí, que alternativa o cliente teria? Ele poderia escolher um produto sem renovação que ele contrata por um prazo mais longo? Exatamente isso. Então, já temos produtos hoje no mercado brasileiro que o cliente, antes de contratar, ele já sabe o prazo que quer ficar e paga o justo para isso. Se o cliente quer ficar durante 10 anos, por exemplo, num produto, ele vai pagar um valor. Se ele quer ficar durante 30 anos, o risco é maior, porque é mais tempo segurando esse cliente. O valor vai ser um pouco maior. Só que ele vai ter a garantia jurídica, por contrato, de que aquele período de tempo contratado não pode ser quebrado, apenas por ele. Se ele quiser sair do contrato, ele sai. E esse produto é exclusivo de algumas seguradoras ou basicamente todas elas já trabalham com ele? Não. Poucas seguradoras trabalham com esse tipo de estrutura. Nós da corretora de seguros trabalhamos com algumas casas, na verdade, todas as casas que trabalhamos são dessa forma. O cliente determina qual o prazo de período de tempo que irá ficar, justamente para dar essa garantia, porque a gente trabalha com planejamento financeiro. A gente não pode ter o problema de daqui a 2, 3, 4, 5 anos ele não ter mais o seguro, porque vai impactar diretamente na acumulação dele. Mas ainda assim ele tem a proteção, por exemplo, ele tem um relógio de 10 anos, no terceiro ano ele tem um infarte. Ele mantém o seguro dele naquele patamar contratado. Mantém pagando aqueles R$100 por mês, se for o caso, não altera nada. Porque tem uma cláusula dizendo que em caso de agravo de risco, sem intenção de agravar, não haverá ônus nenhum para ele. Legal. E essa parcela paga, ela de alguma maneira é corrigida pela inflação? Ou como é que funciona a questão do preço desse Legal. produto? Uma outra pegadinha do mercado são pagamentos fixos, que pouquíssimas seguradoras trabalham. Todos os anos, assim como o plano de saúde, fica mais caro o produto do cliente. O problema é que quanto mais tempo o cliente fica no produto, mais caro fica, menor é a renda dele. Porque ele acaba deixando de trabalhar e assim por diante, automaticamente cai essa renda dele. Então, um outro passo seria pagamentos fixos. Além do quesito, só dando uma contextualizada nesse slide final, contratos de longo prazo, o cliente não determina quanto tempo queira ficar, são apenas 12 meses e ele renova. Cancelamento pela seguradora, se são 12 meses a renovação, a seguradora pode não renovar e sim cancelar o contrato. E se ela cancela daqui a 5, 10, 20 anos o contrato, o cliente nada resgata, porque não tem saldo a se resgatar. Então todo aquele período de tempo que ele pagou vai por água abaixo. Com relação ao reenquadramento etário, quanto mais velho fica, mais caro fica, tem um slide que eu vou passar agora para vocês, que vai apresentar exatamente isso, o comparativo entre 3 seguros. Podem ver que tem o produto número 1, que é o amarelo, o 2, vermelho, e o 3, o azul. O amarelo ele tem menor taxa, então o cliente paga bem pouco para ele no início. Todos os cenários foi para um cliente de 35 anos que queira um seguro de vida no valor de R$1 milhão, tanto para invalidez quanto para morte de qualquer causa. No início, ele começa pagando bem pouco, no amarelo. Só que ao longo dos anos, com 44 anos, ele já ultrapassa a linha azul, que é um prêmio linear. O cliente não paga nada além do que já começou a pagar. Vai ser sempre o mesmo preço. Ao longo de 30 anos, pode ver que o produto número 1 e o produto número 2, que utilizam esses reajustes etários, ou seja, cada ano fica mais caro, fica exponencialmente maior. Então, com 40, com 60 anos de idade, quem tiver no produto com vermelho vai ter que desembolsar anualmente R$45 mil, sendo que inicialmente desembolsava R$5 mil. A discrepância é muito grande, o cliente não consegue continuar pagando, cancela o produto e perde todo o aporte feito ao longo do período. Perfeito, perfeito. Não, acho que teve um overall bom aqui, acho que a gente fica aberto para pergunta, mas vamos entrar um pouquinho agora na parte de previdência e depois quem quiser fazer perguntas mais específicas a gente consegue também responder. O Thiago preparou alguns slides também para a gente. Eu acho que primeiro, Thiago, uma pergunta geral assim, que tamanho tem esse mercado, como é que está o mercado de previdência hoje no Brasil, enfim? Pedro, hoje o mercado de previdência está com algo em torno de 450 bilhões tá, movimentados ano.
E 95% desse mercado ele é dominado pelas instituições financeiras não relacionadas às seguradoras independentes. Tá? Então, hoje, e o que isso acaba acarretando? São os clientes que possuem produtos de previdência sem saber o porquê, sem saber os benefícios desses produtos. Entendeu? Eu vi um estudo da Ambima mostrando que o principal produto, na verdade, o principal produto de investimentos no Brasil hoje ainda é poupança e previdência é o que mais tem crescido. Acho que as pessoas estão preocupadas estão vivendo cada vez mais, estão se preocupar como ter uma qualidade de vida depois de se aposentar. E então tem um interesse crescente, bem significativo nesse produto. O problema é que elas não sabem, elas sabem muito pouco como comprar, ou parece, fiz uma previdência, mas qual previdência, que tipo de previdência, quanto tempo, quanto é que ela está rendendo, qual é a vantagem, qual é o tipo, e as pessoas não sabem nada sobre isso, o que acaba eventualmente elas tomando decisões erradas. E num produto que de longo prazo, de prazo de 30, 20 anos, qualquer 1% de diferença no final ele representa muito, né? Às vezes o cara tem 100% a mais ou não sobre de patrimônio. Então, como é que tu sugere que a pessoa faça para ter comprar da maneira correta? A primeira opção que o cliente, na verdade, tem que saber qual é a real necessidade dele. Por que ele precisa de uma previdência? Se ele está pensando num planejamento sucessório, se ele está pensando numa dedução fiscal, o que ele realmente quer com o produto, entendeu? Então, acho que esse é o primeiro passo para o cliente ter uma contratação realmente devida. Legal. A gente fala também da questão de benefício, né? Como é que a pessoa pode entender o que são os benefícios, o que não, enfim. Então, eu montei um slide aqui com as principais características de cada produto, tá? Legal. E aí, pegando o gancho, essa PGBL versus VGBL, o que é isso, o que significa? Exatamente. Então, assim, o PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é um plano que ele dá essa opção, ele é indicado para os clientes que realizam deduções fiscais, tá? Eles fazem declarações completas de imposto de renda. Então, o PGBL, a principal vantagem desse tipo de plano é a dedução fiscal. Ele dá uma opção de até 12% da renda bruta anual do cliente. Então, o cliente que deseja ter um ganho fiscal, uma restituição de IR maior, ele deve contratar um PGBL. Então, assim, com certeza o cara que declara simples, PGBL não é o produto. Então, é a primeira já simplificada aqui. Se tu não declara, se tu é simples, ou é a simplificada, não é nem simples, é a simplificada. Se tu é a completa, aí tu avalia se PGBL faz sentido para ti. Exatamente. Tá. Então, assim, pro PGBL, então, a dedução fiscal, falando bem simples, assim, para todo mundo entender, PGBL, a dedução fiscal, tá? E para quem realiza declarações completas de imposto de renda. Legal. E o VGBL? O VGBL ele é indicado para as pessoas que realizam a declaração simples, tá? Uma diferença do P para o V é que no momento de um resgate, o PGBL é sobre o total e o VGBL é só sobre os rendimentos. Entendeu? Exatamente. O imposto que incide é sobre o total e sobre os rendimentos no VGBL. Certo. E ele tem uma vez eu vi um estudo que eu acho que ao longo do tempo um compensa o outro, não é? Se a pessoa tem um prazo curto, existe isso ou não tem nada a ver? Não, existe. O que acontece? Na verdade, o PGBL, tá? Por ele ter o imposto incidido sobre o total, tá? Então, assim, com o passar dos anos, o retorno para o cliente, devido a essas deduções, é maior do que num VGBL, entendeu? Então, assim, essa é a principal diferença de um produto para o outro. Existe um tempo aproximado ou varia de cada caso, mais ou menos? Varia de cada caso, depende do que o cliente, do tipo de produto que o cliente vai estar contratando no momento. Mas quanto mais longo prazo, mais o PGBL tende a favorecer. Exatamente. Longo prazo, 15, 20, 30 anos. Exatamente. E assim, o que impacta muito nisso também é a tributação, que é o tipo de tabela que o cliente vai optar.
entendeu? Então, assim, para um cliente que vai ficar com um prazo maior, é indicada a tabela regressiva, que ela é a tabela decrescente, que vem de 30% a 10%, e a progressiva, que é a tabela de acordo com o imposto de renda. Então, com o passar dos anos, a regressiva tende a ser a melhor no produto PGBL. Como é que a pessoa, imagino que eu tenha que escolher a minha previdência agora, eu supondo que eu não faça o simplificado, que eu faça a completa. Como é que eu vou, mesmo assim com essa explicação, é difícil eu saber qual é o produto exato para mim. Como é que eu posso fazer, a quem eu recorro, o que tu sugere que os nossos ouvintes aqui façam na hora de decidir esse produto? Na verdade, você tem que buscar um assessor financeiro, tá? Que comercializa esse produto de previdência, para entender qual é a sua real necessidade, de uma contratação de um PGBL para dedução fiscal, um VGBL se você faz na simplificada. E saber que tipo de taxa que é incidida sobre esses planos, uma taxa de administração, uma taxa de carregamento. Então, assim, são esses pontos que influenciam diretamente no momento de uma contratação de um plano de previdência. Legal. Acho que tem mais alguma coisa de PGBL, acho que tem um quadro comparativo. Isso aqui eu fiz um comparativo aqui dos tipos de plano, tá? Da características de cada plano. O PGBL, contribuição dedutíveis da base de cálculo de até 12%. O PGBL dá essa opção, o VGBL não dá. Cálculo de imposto de renda, o PGBL incide sobre o total e o VGBL somente sobre a rentabilidade, os rendimentos. Possibilidade da opção de tabela regressiva, que é a tabela exclusiva para o plano de previdência. Ambos os produtos eles têm essa opção, entendeu? Então, assim, é uma tabela que realmente ela é exclusiva para o produto de previdência, que ela decresce de 35% a 10%, decrescendo 5% a cada 2 anos. Então, essa é a principal diferença da tabela de imposto da regressiva. E o produto de previdência ele não possui come cotas. Legal. Então, esse é um ponto positivo também para os produtos. Legal. Acho até legal depois a gente botar na tela o e-mail do Thiago. Quem quiser ter acesso a essa tabela, acho que é thiago.silva, com TH, @xpcs.com.br. XP Corretoras de Seguros.com, então é cs.com.br. Acho que tu te importa de compartilhar depois dessa apresentação? Não, sem problema nenhum. Maravilha. Então, assim, o que vai aparecer para o povo em casa também referente a esse incentivo fiscal do PGBL, eu botei um exemplo aqui o cliente que possui um PGBL, tá? A gente utiliza aqui uma renda bruta anual de 100 mil, tá? O cliente que tem até 12% dessa dedução fiscal do PGBL, a nova base de cálculo dele vai para 88 mil, tá? Ambos os clientes, o que possui o PGBL e o que não possui o PGBL, vão incidir na alíquota de 27,5%. A nova base, o imposto a ser pago sem dedução no cliente sem PGBL, 27,5%, e com o PGBL 24.200, que é justamente essa diferença, esse ajuste. Legal. Então a gente tem uma diferença entre o PGBL, com o PGBL e sem o PGBL, de 3.300 no cálculo final. Então, assim, realmente ele impacta muito um produto como o PGBL para os clientes que fazem dedução fiscal. Legal. A previdência hoje ela tem uma questão de portabilidade, né? Se eu fiz uma previdência aqui na instituição A ou B e eu entendi que tem alguma instituição que tem um produto mais vantajoso do que o que eu estou, eu posso fazer uma portabilidade sem grandes problemas. Exatamente. Nenhum recurso oriundo de portabilidade ele sofre qualquer tipo de taxa. O imposto ele é só cobrado no momento de um resgate. Então, o que a gente orienta aos clientes é sempre comparar os produtos e buscar sempre a melhor rentabilidade e a menor taxa de administração. Então, o cliente em casa ele não precisa ficar com medo de comparar esse produto. Ele, na verdade, ele é igual o seguro de automóvel. Ele tem que sempre buscar o melhor preço e a melhor qualidade de cada instituição. Tá, antes de entrar na parte de como comprar, eu queria só estressar um pouquinho mais essa questão de garantias e proteção, né? Porque
quem está fazendo uma previdência está olhando para o longo prazo e está querendo proteger, acima de tudo, o seu patrimônio. Quais são as proteções que a pessoa tem de fazer uma previdência através de um grande banco ou através de uma outra instituição não tão conhecida como... É uma dúvida muito comum, tá? Então, o que acontece? Todas as instituições, tá, bancárias, elas possuem uma seguradora por trás, tá? Então, todas as instituições são reguladas pelo mesmo órgão, que é a SUSEP, tá? Então, a SUSEP, ela regulariza as instituições, tanto seguradoras independentes quanto as instituições financeiras. E as entidades, elas têm que enviar todo mês um relatório para a SUSEP informando a reserva técnica. O que seria essa reserva técnica? O recurso que as seguradoras têm, um exemplo, se todos os clientes viessem resgatar no mesmo momento, que cada instituição teria recurso para pagar esses resgates. Então, todos os órgãos são regulados pela SUSEP. Então, isso mantém essa garantia do mercado de previdência. Legal. Uma coisa que eu acho que não é senso comum é que uma previdência ela é constituída num fundo, né? E esse fundo é dos cotistas, ele não é de quem está fazendo a administração, a gestão daquele patrimônio. Então, uma vez que a instituição que está gerando não tem acesso a esse dinheiro não é do caixa daquela empresa, ele é do fundo do qual ele tá constituído. Então, é dos cotistas daquele fundo. Isso é uma grande proteção porque o dinheiro tem que estar alocado nos ativos que aquele fundo compra, que pode ser título público, pode ser alguma carteira de ação, pode ser algum título privado de renda fixa, mas são investimentos não feitos, o dinheiro não fica à disposição daquela instituição, ele tem que ser alocado em algum ativo, desde que esteja de acordo com o estatuto daquele fundo, né? Um fundo de renda fixa investir em renda fixa, um fundo que pode ter multimercado, ele pode acessar outros mercados também, correto? Correto, perfeito. Legal. Então a gente já viu o que pode fazer uma portabilidade, a gente já viu que as questões de garantia, a SUSEP ela é altamente atuante nesse mundo, então ela tende a proteger. Acho que não sei se tem algum caso de previdência que já tenha dado default, não sei se tem ou não, tu conhece algum? Na verdade, assim, a gente teve o caso do Banco Santos, onde quebrou a instituição e a carteira foi posta à venda, ela foi pulverizada no mercado, então assim, os clientes não perderam os recursos. Ela foi vendida, então parte foi comprada por diversas instituições. E cada instituição recebe essa carteira e aloca os clientes de acordo com o perfil. Legal. E o que são os cuidados que a gente tem? Tu falou um pouquinho de administração, tu falou de carregamento, eu não sei se isso é comum a todos. O que enfim, tá nessa... O que a pessoa tem que olhar aí? Na verdade, assim, quando a pessoa for contratar um plano de previdência, ela tem que olhar a taxa de administração de cada fundo, taxa de carregamento que incide na entrada ou carregamento que incide na saída. Eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada um. Um exemplo, taxa de carregamento na entrada. Se o cliente aplica ali R$100 e o fundo tem um carregamento de 4%, então R$96 do recurso vão ser aplicados no fundo para rentabilizar. E a diferença de um carregamento na saída é que aplicam-se os R$100 e, dependendo de cada instituição, existe um prazo, esse recurso em total ele rentabilizou e sofrerá um carregamento na saída, se houver. Mas todas as previdências cobram carregamento? Todas, as que não cobram carregamento na entrada, cobram na saída. Mas todo produto de previdência Todo produto de carregamento de previdência cobra carregamento de acordo com cada instituição, cada política. E é uma taxa fixa ou é uma taxa variável? Não, ela varia de acordo com cada perfil de fundo. Aqui em geral varia de acordo de 1 a 5%. Legal. E a taxa de administração, para ficar claro também, acho que pouco a gente olha, a taxa de administração é quanto que a instituição cobra para fazer a gestão daqueles ativos. Então, que em geral varia de 1,5%... Exatamente, a gente tem taxa de administração de 0,5% a 2,5%. Então, essa é uma taxa que é cobrada anualmente. Eu acho que vale a pena ficar bem atento a isso, que alguns, principalmente bancos de varejo consolidados, eles cobram uma taxa às vezes um pouco maior. E essa taxa, que chega às vezes a 3%, 4%, essa taxa, quando a gente compara com uma taxa de 1%, esses 3% ao longo de 30 anos,
eles fazem muita diferença no patrimônio total acumulado do cliente. Então, acho que é uma dica que vale a pena todo mundo ficar atento. A taxa de administração é quanto que vocês estão pagando por aquele produto que vocês estão comprando. Então, ninguém aqui compra produto sem olhar preço, sem comparar, mas muitas pessoas no Brasil fazem investimentos sem olhar para esse tipo de coisa. Então, quando está comprando um fundo, uma previdência, taxa de administração, quando vocês estão pagando para ela, e quando vocês compram um CDB, uma LCI, uma LCA, entendam qual é a taxa que vocês estão comprando, porque aquela taxa ela também vai ser muito relevante para determinar qual é a rentabilidade que vocês vão ter dos ativos de vocês. Então vale a pena ficar atento. O que mais a gente tem que olhar na hora de comprar uma previdência? É o perfil de cada cliente para saber em que tipo de fundo que vai aplicar, se vai aplicar num fundo mais agressivo, se vai aplicar num fundo mais conservador, moderado. Então, assim, o produto de previdência ele é bem flexível em relação a isso. Então, assim, nenhum produto ele pode aplicar 100% agressivo. Então, o máximo que cada instituição pode aplicar é até 49% em renda variável. Então, 51% desse recurso ele é aplicado em renda fixa. Existe alguma recomendação padrão em relação ao tipo de risco, dado o prazo que a gente está investindo? Tipo, eu quero para daqui a 30 anos. Existe uma sugestão então, já que tu quer 30 anos, tu aloca num fundo mais agressivo, ou isso é muito da pessoa mesmo? É perfil de cada cliente, mas assim, a gente tende a orientar o cliente que está no começo dessa aplicação, é sempre colocar num fundo que você possa ter um ganho maior. Então, e chegando mais próximo à concessão do benefício, que é ou a contratação de uma renda vitalícia, o cliente aplicar num produto renda fixa. Mas isso varia de acordo com o perfil de cada cliente. Legal, tem uma pergunta aqui do Helder. Existe algum fundo campeão, alguma previdência que está sendo tendo um bom desempenho nesse ano aí, alguma coisa? Assim, Helder, na verdade a gente tem vários produtos. Hoje eu consigo linkar aí 6 produtos que a gente está dando um produto de renda fixa que está com uma taxa de administração de 0,7 e batendo quase 13% nos últimos 12 meses. Então, levando em consideração a rentabilidade de um produto de previdência, é um produto campeão. Mas isso você pode mandar a mensagem lá que eu respondo com as lâminas dos produtos, se tiver dúvida. Legal. Acho que voltando um pouquinho para a parte aqui de seguro, o Fernando, a gente falou um pouquinho de como cuidar, como comprar uma parte de previdência. E quais são então, eu só queria que fizesse um resumo da parte de seguro de vida, quais as vantagens de fato de se fazer um seguro e por fim, como é que a pessoa pode escolher o seguro ideal para ela poder, enfim, utilizar. Legal. Bom, vantagens do seguro de vida. Vai aparecer na tela de vocês algumas vantagens e benefícios principais. Por exemplo, a alavancagem patrimonial. Capital comprado ou adquirido ali no caso de falecimento ou no caso de invalidez, já está garantido, independentemente da quantidade de parcelas pagas. Paguei uma parcela mensal de R$100, aconteceu algum problema comigo, vai ser indenizado a família ou o próprio segurado, onde não haverá incidência nenhuma de IR, porque esse patrimônio comprado ou adquirido não é considerado patrimônio do cliente, é um serviço a ser prestado pela seguradora, então tá aí, não há incidência de IR. O capital segurado não está sujeito a dívidas do cliente, então ele não passa pelo processo de inventário e o cliente escolhe qualquer um para ser o beneficiário, não precisa seguir a legítima, que é colocar ali a família direta, os filhos e a esposa dele. Tá? E uma informação importante, é o artigo 649 do CPC, que o seguro de vida é um ativo impenhorável. Não pode sofrer bloqueios judiciais automáticos, ações trabalhistas ou alguma coisa parecida. Então é uma forma que a gente consegue entender que esse ativo financeiro faz muito sentido numa carteira de alocação ou para quem de fato quer trazer um planejamento financeiro para o longo prazo. Com relação a qual ativo comprar, durante quanto tempo, por qual necessidade, existem basicamente 2 tipos de seguro por tempo. Se você tem um filho de 5 anos de idade e ele pretende se formar com 25 anos, aconselho a fazer um seguro temporário durante 20 anos. Ao longo de 20 anos, você consegue alavancar esse patrimônio em caso de falecimento ou em caso de invalidez para entregar esse patrimônio e garantir a educação do seu filho. Mesma coisa para manter o padrão de vida até construir independência financeira. Agora, se a sua necessidade é liquidez para processo de inventário, dado que você tem um patrimônio muito grande e esse patrimônio cai na seara de inventário, você não pode delimitar tempo para essa cobertura, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer a minha sucessão. Então, nesses casos, tem que ser seguro de vitalícios. Eu não posso delimitar, tenho que ter aquele produto para sempre. Legal.
Tem duas perguntas que chegaram aqui, que eu acho que acho que até serve para vocês. É possível fazer um plano... Pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida específica depois, entender algum produto melhor, fernando.brito@xpcs.com.br, fernando.brito@xpcs.com.br. O Chico está perguntando se ele pode fazer um plano de previdência para os filhos ou dependentes. Sim, ele pode fazer. Na verdade, a gente indica muito que quer pagar uma faculdade de um cliente, a gente pode, desde que a criança tenha um CPF, a gente pode estar contratando um plano de previdência, sem problema nenhum. Legal. Acho que tem um ponto aqui que os produtos de vocês eles se falam bastante, que é na parte de sucessão, né? De planejamento sucessório. Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. Acho que o Brito já deu uma palhinha aqui, mas vale a pena entrar um pouco mais no detalhe disso. É interessante hoje que até saiu no ano passado uma matéria bem interessante aqui no próprio Infomoney, falando de bilionário misterioso faz um seguro de 201 milhões de dólares. Né? Na verdade, o seguro custa 201 milhões de dólares. Por conta disso, ele quebrou o recorde do Guinness, onde 19 empresas diferentes fizeram esse resseguro, por assim dizer. Por que uma pessoa que tem tanto patrimônio para investir no seguro precisaria de um seguro? Não, ele não tem mais que acumular patrimônio, dado que ele já acumulou o suficiente. Problema, que provavelmente esse cliente é um americano, dado que é no Vale do Silício. E olha como é que funciona a doação ou transmissão de herança no mundo, Pedro. Olha só, no Brasil funciona com apenas 8% ao teto federal do ITCMD. Então, se uma pessoa hoje falece no Brasil, pelo teto federal, há uma tributação de 8%. Enquanto que França, por exemplo, são 60%. O cliente acumula 10 milhões de patrimônio na França, falece, 60% disso fica como imposto para o governo. Nos Estados Unidos, 40%. Legal. No Brasil existe uma conversa cada vez mais forte de aumentar a questão de tributação de herança. Então hoje é relativamente baixa, mas existe uma conversa aqui de aumentar. Acho que com essas campanhas todas fiscais aí mais agressivas, a gente tem que ficar atento a esses produtos como sucessão. Na parte de previdência também existe uma sucessão direta, não cai em inventário. Exatamente. O proponente, a pessoa que contratou a previdência, ele pode indicar os beneficiários, a seguradora vai pagar o percentual de acordo com a indicação. Independente de ser herdeiro direto. Exatamente. Independente, a seguradora vai pagar quem está indicado na proposta. Esse bem é protegido, ele não pode não pode ser alienado. Na verdade, assim, hoje não existe nenhuma lei que blinde previdência, tá? É jurisprudência, então, assim, a gente já teve casos que tiveram, a previdência ela foi acessada, a pessoa, o beneficiário legal, o proponente indicou uma pessoa na previdência como beneficiário que não era o herdeiro legal, e o herdeiro legal ele acionou. Então, mas assim, não existe nenhuma blindagem legal. O grande ponto da previdência com relação a escolher quem você quiser é que ela é livre, indicação de beneficiários, só que ela tem que respeitar a legítima. Então, o cliente que estiver contratando a previdência não pode colocar mais do que 50% do que está disponível na legítima. Né? Então, a pessoa tem 10 milhões de reais como patrimônio, 5 milhões ela coloca para quem ela quiser. A previdência pode ser, só que não pode ter uma previdência de 6 milhões colocando para uma pessoa que não é da família direta. Então, nesse caso, pode haver contestação. Legal. Uma pergunta, não sei se dá para responder de bate-pronto, mas o Nilson ele tem 57 anos e gostaria de saber qual seria o melhor seguro de vida para ele. Bom, Nilson, é difícil saber qual é o melhor seguro de vida para você, dado a tua condição. A gente tem que fazer primeiro uma análise financeira. Qual o seu intuito? Tem filhos pequenos, quer fazer uma alavancagem patrimonial durante o período X de ano até eles se formarem, ou já está pensando no planejamento sucessório, dado que o imposto pode sofrer essa elevação e quer ter algum ativo líquido de inventário. Se for no primeiro caso, indico um seguro de vida temporário, onde você delimita o tempo, obviamente o valor vai ser menor. Se for para quesito sucessório, a gente tem soluções, por exemplo, onde o cliente contribui no período de 10 anos, para de contribuir e tem um seguro ativo para sempre, Pedro. Então seria a melhor forma que a gente encontra hoje no Brasil de comprar um seguro vitalício. Nos Estados Unidos, não sei se é o resto do mundo, mas existe esse modelo, é bem comum, né? É muito comum. Tu vai fazendo o seguro e em algum momento ele vira, ou tu pode recuperar a parte desse capital, ou ele vai se
Exato, sustentando... Exatamente. Como é que funciona então rapidamente aqui? A XP Corretora de Seguros trabalha com seguradoras independentes, onde existem produtos com antecipação de pagamento, ou seja, o cliente paga durante 10 anos, tem um seguro para sempre quitado. Se falecer com 90 anos, aquele patrimônio vai para a família, sendo que ele só pagou nos 10 primeiros anos. Se ele não quiser mais a estrutura, já depois do final do aporte, ele faz a opção de resgatar 100% do saldo feito. Ele tem uma reserva de resgate no período de tempo. Então ele faz das duas uma, né? Ele consegue acumular patrimônio também com o seguro, óbvio, menos do que com uma previdência, que rentabiliza mais, só que ele tem uma reserva financeira de resgate, e já trabalhou também para sucessão. Ele comprou patrimônio líquido para o quesito de inventário. Legal. É difícil dar uma ideia assim, pô, eu quero um seguro de R$1 milhão, quanto é que eu vou pagar? Assim, pô, é difícil dar um bate-pronto, uma referência? Ou não é tão difícil, tem alguns números na cabeça. O ponto é que depende do seguro. Por exemplo, se o cliente quiser um seguro de R$1 milhão, ele tem 35 anos e quer esse seguro por 20 anos, que seja, a gente consegue trazer soluções para ele que custem aproximadamente R$200 por mês. Ao longo de 20 anos, esse seguro vai se manter R$200 por mês. Não tem aquela pegadinha de ficar aumentando conforme o tempo. E esse não é resgatável? Esse não é resgatável. Tá. Contanto, se esse cliente quer um seguro resgatável para pagar no período de 10 anos e ter esse seguro vitalício quitado ou com opção de resgate, esse valor sobe. Então, do desembolso final, ele consegue comprar R$1 milhão com 41% de desembolso. Então, ele tem uma economia ali de 59% para o quesito sucessório. Quanto mais velho o cliente, quanto mais idade, maior fica o valor a ser pago. Então, a tese de que quanto antes começar, melhor? É para hoje. Hoje é o melhor dia de se fazer porque você é mais jovem que amanhã. Quanto mais jovem, melhor. Exatamente. Mais benefício. Legal. Deixa eu ver se tem... tem uma pergunta aqui, não sei se o Thiago consegue responder, que é do Helder. Entre os grandes bancos, né, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, existe algum que tenha uma classificação melhor na questão de previdência? Não, Helder, na verdade, assim, cada instituição tem os seus produtos principais, né? Então, assim, comparando mesmo, vai depender do perfil do cliente e a quantidade de reserva que o cliente também possui. Então, basicamente, as instituições, elas trabalham da seguinte forma: quanto maior recurso o cliente possuir, menor uma taxa ele vai ter. Entendi. E aqui eu acho que vale um ponto bem importante de, acho que, de novo, reforçar as questões de segurança e comparar com alguma outra instituição. A gente tem hoje Sul América, a gente tem Icatu. Hoje a gente trabalha com cerca de 6 instituições independentes, que a gente trabalha com a Sul América, com a Icatu, com a Mafre. Então, assim, todas essas instituições, elas também têm produtos de previdência, elas comercializam os produtos de previdência que são tão bons quanto os do banco. Então, assim, comparar. O cliente ele tem que comparar sem medo. Legal. Esses dias eu conheci um produto de Icatu em parceria com o JP Morgan. Então, usava a gestão do JP Morgan, mas a administração da previdência do Icatu, e era um produto que tinha uma taxa bem interessante. Então, recomendo muito que quando se for fazer um produto desses, se compare, saia um pouco dos 4 ou 5 grandes bancos que a gente tem no Brasil e compare, porque o risco basicamente é o mesmo, a segurança é a mesma, mas a rentabilidade às vezes ela é muito diferente, não só pela capacidade de gestão daquele ativo, mas principalmente pela taxa que é cobrada nesses grandes bancos versus o que o mercado independente cobra. Correto? Correto, perfeito. Legal. Na parte de seguros também existe muita diferença entre instituições bancárias ou independentes? Sim, é engraçado que, Pedro, o Brasil é o único país onde bancos distribuem seguro de vida. Todos os outros países do mundo são corretoras ou seguradoras que fazem essa distribuição. Tá? Basicamente, hoje você tem uma limitação técnica dos produtos bancários, onde chegam ali em 1 milhão, 2 milhões, alguns chegam a 3, 4, onde temos empresas independentes, são seguradoras americanas que estão no Brasil e brasileiras também, que chegam a capital segurado de 30 milhões de reais. Então, depende da necessidade do cliente. A gente hoje consegue atender qualquer tipo de cliente, dada a necessidade, dado que a gente trabalha com empresas independentes que têm as maiores margens com relação à cobertura para o cliente final. Diferença entre uma e outra é novamente comparar, ver quem tem aquelas cláusulas que a gente conversou de contestação, quem tem reenquadramento etário, quem tem renovação. Então, se fosse dar uma dica para quem está nos ouvindo hoje, olhar isso.
Se tem possibilidade de contestar, tome cuidado. Se tem que renovar todos os anos, tome cuidado. E se todo ano fica mais caro, também tome cuidado, porque uma dessas três pode pegar no final. Boas dicas. Acho que o Helder tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi, mas é dentro dos fundos de previdência que existem, qual que está recolhendo menos IR? Se for, acho que menos IR quer dizer ou a diferença do PGBL versus VGBL, que a gente já falou um pouquinho aqui sobre os regimes, e o segundo, supondo que eles sejam na mesma categoria, o que está pagando menos IR é o que tem menos rentabilidade, né? Então, teoricamente, o IR, o critério é o mesmo para todos. O que vai variar é só, quanto mais rentabilidade tiver, mais imposto sobre aquela rentabilidade vai existir. Então, pagar menos IR, supondo que esteja comparando coisas iguais, não é uma vantagem, é uma desvantagem. Acho que tem uma pergunta aqui para o Brito, a diferença entre que o Chico e o Rick fizeram, que é entender o que é a diferença de seguro de vida e acidentes pessoais, enfim, se vocês trabalham com acidentes pessoais, e qual é o prós e contras desse produto? A diferença de uma para outra, tá? Foi o Chico que perguntou? O Chico e o Rick perguntaram mesmo. Legal. A diferença de uma para outra. Seguro de vida, de fato, ele cobre falecimento de qualquer causa. Então, independentemente da causa, haverá a indenização. O acidente pessoal, que é o famoso AP, só cobre se for por causa de acidente. Então, se sofrer um acidente, há a cobertura. Se a pessoa ficou inválida por conta de algum acidente, haverá cobertura. Só que se essa pessoa falecer por causas naturais, não haverá cobertura. Por isso que sempre acidentes pessoais, a taxa de entrada e o custo é sempre menor, porque vai dar probabilidade de contrair algum acidente. Enquanto que o outro é mais completo, um seguro de vida, e para esse sentido a taxa é um pouquinho mais elevada. E quando a gente trabalha com um seguro de vida na estrutura XP Corretora de Seguros, todo mundo que quer contratar um seguro de vida conosco tem que passar por uma análise médica antes da contratação. Não é querer contratar que consegue, não. É feita uma análise médica. Se tiver saúde suficiente para contratar, é sim contratado e para não cair naquela cláusula de contestação. E o seguro de vida, supondo que eu tenha um acidente pessoal e fique inválido, ele tem cobertura, ou alguns têm cobertura, ou enfim? Perfeito. A gente brinca, né, que na verdade o seguro de vida com problemas de invalidez por acidente. A maioria das instituições trabalham com a famosa tabela do açougueiro, é até chato de falar isso, que perder um braço são tantos por cento daquela cobertura, perder uma perna tantos por cento. Pouquíssimas empresas trabalham com indenização total. Então hoje, apenas, se eu não me engano, apenas a Prudential, ela trabalha com indenização total. Se o cliente ficar parcialmente inválido, ele recebe R$1 milhão, por exemplo, que ele contratou. Todas as outras recebem 40% dessa indenização. Legal. O Chico coloca, colegas, é a tendência, fujam dos bancos, plataformas livres. Fugir dos bancos não precisa, mas acho que compare com as plataformas livres e compare com o banco, porque você pode se surpreender com a diferença de taxa, mas sem dúvida nenhuma, os bancos no Brasil são instituições muito sólidas também, que dão muito suporte. Eventualmente até plataformas independentes oferecem também os bancos e permitem que olhando e comparando as pessoas façam compras mais inteligentes, mas é uma provocação interessante. A gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer aos dois, ao Thiago e ao Brito. Acho que foi muito bacana. Sempre surgem dúvidas aqui no programa sobre previdência, sobre seguros, e vocês foram bem didáticos aí. Agradeço o material preparado. Vou reforçar aqui, quem quiser falar com o Thiago, thiago.silva@xpcs.com.br. Quem quiser falar com o Fernando, fernando.brito@xpcs.com.br. Agradeço aos dois, foi um prazer e voltem mais vezes. Valeu, Pedro. Pode contar com a gente. Quando precisar, a gente está de volta. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.